Bom dia a todos nesta quarta-feira. Começa mais um programa Quadrinhos nesta manhã. E ele voltou. Após anos. Cara, já é a segunda vez que eu faço isso esse ano. Eu acho muito legal. Após anos. Após anos e anos e anos de uma longa jornada, de um tremendo inverno. Você pode esperar. Ficou legal. Eis que ele retorna. Apesar de que o quadrinho de hoje não tem inverno, né? Na verdade seria o contrário. Ele seria permeado ali pelo verão, né? Provavelmente. E mesmo se fosse no inverno ia ser quente também. Pois é, mas não dá pra falar isso do Brasil e pelo longo tempo que a sua pessoa ficou longe do programa Quadrinhos. Sim, senhor. Então a gente tem que retomar essa ideia do verão, do inverno, da distância, do frio. Frio, gelo pra gente não dá. Não dá. O gelo talvez seja mais pra história né, da frieza ali, da história, né? Ela não é uma história... É calorosa, mas ao mesmo tempo não... Marley, Sou Joe. bem-vindo ao programa. E eu te passei uma missão gostosa, mas Densa. densa. Primeira pergunta que eu tenho para te fazer. Para quem não sabe, Marley, eu quero que primeiro você se apresente. Tá. Assim, muita coisa se passou desde o primeiro programa que você participou de filosofia até hoje. Então, dá uma apresentada aí para a galera saber quem é tu e tem um porquê disso. Bom, bom dia, né? Meu nome é Marley Medeiros, esse é o meu nome de guerra, digamos assim. Até eu tive uma professora aqui da UNB que ela identificou por que eu escolhi Marley Medeiros ao invés de Marley Fernandes, por causa do MM, né? Fica mais brincalhão, assim. Bom, eu sou membro da Rádio Utopia, há muito tempo não consigo ir lá, mas estou com planos até para voltar, né? Tinha um programa Pensamentos com o Grande Leônio, já visitou muito esse canal aqui. E eu sou formado em audiovisual pela Universidade de Brasília, me formei no ano passado, 2018. Mas eu entrei, na verdade, para outro curso, eu entrei para o curso de filosofia. Por isso que você veio pro programa há anos atrás. E aí eu acabei da filosofia migrando para o audiovisual, porque a vida tem dessas coisas, né? Você entra numa coisa, depois você vai percorrendo o caminho de volta e descobre que o audiovisual sempre estava ali e você nunca... A comunicação em si, né? Porque a própria rádio, antes de entrar na UNB, eu já estava permeando a rádio, né? Lá para 2010, por aí assim. Então, é isso. E além disso, eu sou também músico, eu toco alguns instrumentos, né? Não vou entrar em detalhes. Sou fundador eu diria, extinta banda The Noise. A gente teve aí foram quase 10 anos de atividade sem parar e de 3 anos pra cá a gente tá parado e provavelmente não sei se volta, enfim. Além disso, eu também sou artista circense, né? Eu já fiz parte de 2 trupes já, mas atualmente eu tô só em uma, que é a Trupe por um Fio, aqui em Planaltina. E acho que é isso de apresentação, né? Morador de Planaltina, apesar de ser goiano, cresci aqui no Vale do Amanhecer e tal. Acho que é mais ou menos por aí, né? Em resumo, menino, tem uma longa história. Cara, se você ter uma ideia, foi quase 3 minutos. Ficou 2 minutos só de você se apresentando. A minha apresentação é 1 minuto, no máximo. Mas, Marley, o mais legal é que você falou que você é músico. E o quadrinho, né, a priori, quando a gente vê KM Blues, e o que me chamou a atenção é um negro, né, de roupa rosa, terno, praticamente terno, né? Isso. Rosa com violão na mão. E é muito complicado a gente não pensar dessa forma. Mas o samba, de um jeito ou de outro, acaba permeando a nossa vida. Sim, sim. A gente tem o samba, ele é um marco na nossa vida, né? Gostando ou não, né, de samba, você já ouviu muito na sua vida, né? E, bom, é interessante porque o nome é KM Blues, né? Só que, na verdade, ele não tem necessariamente o blues em si ali, né? Ele tem um samba, né? Como a marca, né? Do personagem que aparece, que acho que a gente pode fazer até um suspensezinho,
Que é, Olha, só eu já dei a dica, né? já deu a Negro, dica, um negro com o violão. violão e um terno rosa, né? E vamos ainda colocar mais uma pista aí, né? Se passa ali em Rio de Janeiro, São Rio de Paulo, Janeiro e São né? Paulo. Então, e na capa ele tá pedindo carona pra um cara, né? Que tá olhando meio assim, tipo, quem é Um esse branco, cara? né? É um É, branco, um né? branco num carro Carro vermelho. vermelho, com aquela cara de quem é você, meu? Por que você tá pedindo carona numa hora dessa? É. Pra onde você vai? Então, assim, meio que já dá umas pistas, né? De quem que é aí. Mas o samba na tua vida? Bom, na minha vida, cara, eu confesso que eu fui começar a ouvir samba mesmo, assim, né? De gostar de samba, ir atrás e tal. Foi há não muitos anos atrás, né? Antes era só algum ritmo que eu sabia que existia e tal, mas de uns tempos pra cá que eu fui pesquisar mais sobre, fui atrás de artistas, é, como, sei lá, a gente pega aí Cartola, Nelson Cavaquinho, Noel Rosa, né? Talvez. E um que eu gosto bastante também, que ele é um pé no samba, um pé no pagode, que é o Bezerra da Silva, que pra mim é um dos grandes compositores e cantores, intérpretes, né? Que ele, Uhum. além de compositor, era intérprete também de vários artistas do morro. E aí eu fui ouvindo e fui descobrindo que, cara, isso tá muito mais próximo do punk rock do que eu poderia imaginar, assim, né? Claro que você tem músicas que não tem esse tom de realidade, coisas do tipo, mas tem muito disso, né, da vivência. E o punk rock, o rap, várias vertentes, assim, da música, elas sempre permeiam por essas áreas. E, tipo, são áreas que muito me interessam desde que eu lembro que eu comecei a tocar, me interessar por música, assim. Fomos desde que a gente é gente, que a gente vai. Eu sempre digo que minha vivência com o samba é meio complicada, porque meu pai era do Rio de Janeiro, veio pra cá nos anos 60, e aí vem aquela loucura, né? Sou portelense, porque é o conta do meu pai, ouvia samba muito por conta dele, então pra mim o samba é uma coisa tranquila que eu fui me acostumando, fui ouvindo. E o que eu acho mais legal desse quadrinho é que ele acabou me trazendo muito dessa minha história com o samba. Que não sou um fiel seguidor do samba, né? Mas volta e meia tô ali colocando uma coisinha para ouvir e tal. E aí que tá, até que ponto a gente às vezes não nem, como você falou, a gente às vezes nem reconhece o quanto o samba ele é muito próximo da gente, em estruturas às vezes. O samba ele conta uma história. Sim, Todo samba, não é que se preze, ele tem que contar uma história, não é uma música ao léu. Né? Ah, eu gosto de você e você gosta de mim e a gente vai ter uma vida legal. Não necessariamente. é. É até interessante, né? Porque se a gente pega assim, o samba tem também essas músicas mais românticas, coisas do tipo. Só que elas parecem ser mais verossímeis, pelo menos esse mais antigo, né? Parece ser mais verossímil do que se você pega, por exemplo, uma música mais efêmera, que é simplesmente uma música meramente para vender, né? Que você pega uma história geral e escreve ali. Aí depois você pega a mesma estrutura e muda só o nome dos personagens. Aí depois você coloca outra, aí na verdade você inverte que ao invés de gostar é de não gostar, ou de amar é de deixar, né? Você inverte alguma dessas posições e você tem uma música genérica, né? Nesses outros casos, não, as músicas têm uma profundidade ali, né? Principalmente porque, sei lá, no caso desses sambistas de décadas atrás, assim, né? A gente tem muito histórias do morro mesmo, né? Tem alguns deles eram muito fãs, inclusive, das músicas de o samba canção, né? Que é a dor de cotovelo mesmo, assim, as músicas tristes, aquelas as músicas de fossa mesmo, assim, né? Por assim O dizer. que eu acho mais legal é que muita gente vira falando de. Uma vez, acho que eu já comentei isso alguma vez. Uma vez eu peguei uma carona com uma professora e ela falou que ia ouvir sofrência. Aí eu virei e falei, como assim sofrência? Ela me mostrou uma música, mas isso não é sofrer. Se você quiser, eu te apresento assim umas 50 músicas fácil, fácil, de dor extrema. Como, por exemplo, Marisa Monte tem uma música em que, literalmente, no final da música, ela diz que vai se matar. Fácil. Aí você pega, por exemplo, um Adriana Calcanhoto lá, que tem umas músicas que,
você quase chora ouvindo, né? Assim. Por exemplo, entre por essa porta agora, e digo que me adora, você tem meia hora pra mudar a minha vida. Né? Tipo, a pessoa tá lá no fundo do poço, tá esperando alguém chegar, no caso, a pessoa amada chegar, e parece que acabou o relacionamento e ela tá esperando a pessoa chegar e falar, não, vamos lá, eu gosto de você e tal, a vida é bela, mas na verdade a pessoa tá lá né, na pior das... Tem uma do Chico Buarque também, se bem que não é bem samba, mas ela foi levada como samba, né, se não me engano, do Chico Buarque, em que eu ouvi pela voz do Rio Mato Grosso, em que ele fala, você vai me odiar, você pode duvidar de mim, você pode colocar perseguição, você pode colocar todo mundo atrás de mim, mas eu te perdoo. Eu te perdoo porque eu vou te trair. E a gente tem trocentas músicas sempre com enredos. Marley, vou entregar o nome do cidadão de hoje, né? Por conta, as músicas são todas dele. Né? Eu vou até falar aqui pelo nome, digamos, original dele. Deixa eu só achar aqui o nome certinho dele. Porque muita gente não vai nem saber quem é se falar só o nome dele de batismo, né? Vão conhecer ele muito pela questão do nome dele de artístico. É, o nome artístico, né? Que na verdade é interessante até de onde surgiu o nome, né? Não sei se você conhece, mas o nome dele mesmo é Agenor, né? Eu não lembro, não tô achando aqui o sobrenome dele, mas o nome dele é Agenor. E eu sei porque é Agenor, porque é o nome do meu pai. Olha aí. E o interessante é que ele tem um apelido que é de um adereço que ele usava no ofício que ele tinha, né? Uhum. Que ele era pedreiro e ele usava um chapéu, né? Porque assim, o sol queima, né? Você tá trabalhando ali e tal, você coloca um boné e ainda queima o pescoço, a orelha, por isso que a orelha é seca, né? Orelha seca. E aí ele colocava um chapéu, né? E ficou conhecido como Cartola. Né? E isso não foi um nome de batismo musical, assim, foi um nome da vida mesmo, assim, né? O que era muito comum, na verdade. Marley, 2 músicas. 2 músicas? Pode ser dele? Sempre dele. Hoje o programa é Cartola. Hoje... Cara, vamos começar com O Sol Nascerá e depois vamos com... Deixa eu me ver... Verde que te quero rosa. Daqui a pouco a gente volta. O Brasil vem conquistando melhores condições de vida para todos. Com isso, a expectativa de vida dos brasileiros cresceu muito nos últimos anos. A velhice é uma das muitas fases da vida e deve ser vivida na sua plenitude. O idoso é um cidadão com direitos e deveres, e com a vantagem de ser uma pessoa vivida, mais sabida. Se você sabe de alguma discriminação ou violência contra um idoso ou uma idosa, não fique calado. Denuncie. Procure a delegacia de polícia, o Ministério Público ou o Conselho do Idoso da sua cidade. Na nossa rádio, direitos humanos são de todos nós. É assim que a gente vai conquistando o nosso direito à cidadania. Muito bem. Voltando para o segundo bloco e vamos ao quadrinho em si, senhor Marley. Vamos ao quadrinho. Em primeiro lugar, se você pegar KM Blues, você vai estranhar algumas coisas meio curiosas. Uma, ele não é longo, não é um quadrinho longo. Sim. É um quadrinho curto. Ele tem até bastante páginas, mas é muito mais ilustração do que texto, assim, né? Do que falas e tal. Mas, independentemente disso, ele ainda, como você bem falou, ele é denso. E ainda digo mais, é denso e muito introspectivo, assim, né? Muito. Porque ele vai tratar de uma questão de drama, que inicialmente é um drama mais relacionado a um relacionamento do passado e tal, né? E aí um tempo depois, o que acontece, meio em função e não disso, né? Assim como também depois a gente vai descobrindo que não é só isso, né? Na verdade tem um drama na questão familiar. Um drama, questão também da saudade, de lugar, onde eu pertenço, onde me pertence, né? Tem muitas essas questões. Isso foi uma coisa que me deixou bem, assim, ele vai construindo aos poucos essa narrativa, né? Que parte de
de um relacionamento ali. A gente pode dar spoiler? Não muito. Não muito? Não muito. Tá, bom, vou falar do comecinho, que basicamente tá o Daniel e a Ana, né? Se despedindo numa praia, se não me engano, no pôr do sol, assim. E aí, um deles está se mudando, eu não lembro agora se é ele ou se é ela. Acho que é ele. Ele está se mudando. E com essa mudança, meio que eles ficam aí agora. E a gente, como é que vai ser? Não, um dia a gente vai ficar junto, né? Tal. Toda aquela coisa romântica, assim, né? Bonita. E aí ele fala, mas ela fica perguntando, mas e eu? E como é que vai ser? Ah, eu sei que você vai para São Paulo lá, a gente vai ficar junto, né? Tal. Tem toda essa questão, assim. Aí ele meio que pega a estrada por conta da universidade, né? Que ele passa lá e tal. E é onde começa esse distanciamento dele do lugar onde ele tá. E começam meio que alguns dos dramas, porque outros já eram até anteriores, né? E aí a gente tem uma coisa que eu sempre digo, e às vezes as pessoas acham que é meio estranho, mas nós temos um local de pertencimento. E esse local de pertencimento ele pode ser tanto onde você foi criado, quanto um local onde você acabou indo morar por algum motivo, seja lá qual for ele, e você acaba ficando por lá. E ali você pertence àquele local, você se identifica com ele. E o Daniel, ele gostou de São Paulo, mas o coração dele não é bem São Paulo. Sim, tem um trecho lá que ele tá exatamente conversando com... Ele já voltou pro Rio ali e tal, e aí ele tá conversando com um cara de um quiosque na beira da praia, em que ele fala, você tá totalmente diferente, né? Porque ele fala, não, tá tudo igual aqui. Ele fala, você pra mim é um completo estranho hoje, né? Você mudou demais, tal. E aí eles vão falar sobre questão de pertencimento. Até o cara fala, eu vivo aqui e tal, né? Abro esse quiosque aqui, sei lá, desde sempre aqui. E eu pertenço a esse lugar, eu faço parte daqui, né? E aí fala, você sabe, né, qual é o seu lugar, tal. Fica nessa questão, que o Daniel fica nessa dúvida, né? E ele fala, não, eu não pertenço aqui. Ah, mas por quê? Porque aqui quando eu saí daqui, aqui era um lugar... Eu estou misturando os tempos da história, mas Sim. é basicamente a mesma ideia, né? Ele fala que quando ele sai do Rio de Janeiro, que era uma cidade pequena, tal, onde ele morava, ele fala que saiu um pouco também porque era uma cidade pequena que não acontecia nada, né? Era um marasmo total e ele queria mais, queria, né, descobrir coisas, vivenciar coisas. Aí o que acontece é que ele vai para essa nova vida, só que depois ele retorna, tipo, sem saber o que aconteceu, né, assim, na vida dele em si. E uma das coisas mais interessantes é que nessa volta, né, porque assim, o quadrinho começa com ele se despedindo, mas a história começa com ele brigando com os pais, indo para uma entrevista de emprego e tudo mais. Mas o quadrinho começa realmente com essas páginas iniciais são apresentações, mas o quadrinho começa quando ele está voltando. Sim. E quem volta com ele, aí uma loucura, né, do escritor Daniel Esteves, que eu achei maravilhosa essa loucura, que ele volta com o Cartola do lado. Sim, o Cartola ele vem como uma entidade ali, né, como um mentor, como um alter ego ali, que você conversa, né? E é interessante porque eles se encontram basicamente no carro. Sim. Em momentos que ele tá pela cidade, andando, qualquer coisa assim, o Cartola não aparece. Ou ele pode até aparecer tocando violão, cantando, mas a conversa dos dois sempre A conversa é sempre no carro, né? E ele é aquela voz da consciência que fica perguntando, né? Ele mais pergunta do que aponta soluções, assim. Ah, mas você é feliz? Por que você fez isso? Ah, o que aconteceu? Como poderia ter sido? Né? Coisas do tipo assim, que ele vai perguntando. A ideia de professor e aluno, né? Eu vou te colocar no caminho, mas qual é o caminho? É um caminho que vai te levar a algum lugar ou que vai te fazer fugir de algum lugar. Pois né? Esse é um apontamento bem interessante, né? E aí, como você mesmo falou, ele vai tocando algumas músicas dele, né? Durante a história, o que vai, tipo, narrando também, né? Tipo, são aquelas frases pontuais ali que, no fim das contas, vai fazendo com que o contexto da história seja mais amarrado ainda, né?
O Daniel ele vai amarrando essa narrativa, não deixando a gente se perder, mas ele faz sempre um flashback. E o que eu acho mais legal, já comentei isso várias vezes em alguns programas anteriores, eu acho muito legal quando o quadrinho ele faz o uso do flashback de uma maneira muito, muito fantástica. E eu acho que esse é um desses momentos, porque a paleta de cores muda, né? O presente é colorido, o passado sempre é cinza. Sim. E aí você não. Porque tem quadrinhos que às vezes não fazem isso muito bem. Você fica meio pra onde é que vai, pra onde é que foi. Sim, até no cinema mesmo, né? Na maioria, não sei se, acho que na maioria dos casos, assim, de filmes onde tem um flashback, Bons filmes, né? filmes bem pensados nessa questão do flashback, assim, eles colocam de alguma forma que fica ou sonoramente ou visivelmente discrepante da atualidade do filme, Uhum. né? Então você sabe quando voltou, quando tá no futuro, quando tá no passado, quando é uma memória, um sonho. Alguns filmes brincam exatamente com isso, deixando tudo da mesma forma e você meio que né, vai tentando construir a Aí história. você tem que ver uma vestimenta, ou um modo de fala, ou Sim, alguma coisa que te conduza aquele momento. Aqui não, aqui ele é bem direto, né? O que é passado, ou o que ocorreu, é sim. cinza, e aí é mais tranquilo, né? É aquela coisa, né? O Belchior falava, né? O passado é uma roupa que não nos serve mais. É tipo, é uma coisa sem cor. Pelo menos nesse caso, né? Ele tinha um passado que era dual, né? Tinha tanto o lado bom quanto o lado ruim do passado dele. Ele tinha um relacionamento bom, mas tinha essa crise familiar, né? Uhum. E aí quando ele sai, ele meio que larga os dois Os lados da dois. moeda, né? E aí vai construir uma nova vida, tal, ele acaba se casando, tal. Isso não é um spoiler muito grave, porque Sim. no comecinho já tá falando dele do casamento, ele tem um filho, tal. E aí, assim como ele tinha drama também com o pai, o filho dele tem um drama com Com ele ele. também, né? Uma coisa meio freudiana, assim, por dizer. Cíclica, né? Às vezes, né? É cíclica, né? Exatamente. É quase filho de peixe, peixinho é, né? Pois é, se você não consegue resolver esses assuntos de um jeito, eles vão bater na sua porta de outro. Sim, sim. Aí volta pro Belchior de novo, né? Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os Como os nossos nossos pais, né? pais. Acaba sendo... Você luta tanto contra uma coisa que acaba se tornando ela, né? Eu tô citando tanto Belchior aqui já, né? Pois é. Vamos voltar pro Cartola. Inclusive, tem até um reencontro do Cartola. Isso não na história em quadrinhos, né? Mas tem um vídeo que você vê o Cartola reencontrando o pai dele depois de não sei quantas décadas, assim. Sim. Aí ele, toca aquela música lá. Qual? Ah, aquela do Moinho, né? É a famosa música Essa é também. famosa. E assim, Que é uma das músicas que tem, inclusive, na exatamente. história, né? Você falou de introspectiva. E eu acho que é aí que a coisa fica, que descamba pro pessoal. Ainda mais nós que já passamos por algumas certas idades. E é onde eu acho, não acho muito, acho, que o quadrinho ele não é para todo mundo. Posso estar Sim. errado? Espero que sim. É. Mas eu acho que o quadrinho ele não é para todo mundo. Ele tem uma pegada, uma linha, uma vibe, ou seja, dê o nome que você queira dar para isso. Mas ele tem uma linha, ele tem uma linha para quem já passou por algumas coisas. Na hora da leitura, você parar e. Pô, verdade. Isso é uma coisa que quando eu li, né? Eu fiquei. Não vou dizer que eu tive crise, coisa do tipo assim, mas eu fiquei introspectivo, refletindo sobre algumas coisas da própria vida, assim, né? Questões familiares e outras coisas mais também. Ele é muito de memória, né? Muito mnemônico, assim. Ele te traz realmente para pensar sobre o que passou e você meio que acaba fazendo quase que automaticamente uma releitura da sua vida e pensando, isso e aquilo outro se fosse diferente, por que que é assim, o que que gerou, o que que vai ser do futuro, né? E duas músicas. E duas músicas. Bom, é porque Cartola tem muita coisa. Vamos, já como eu já falei de Preciso Me Encontrar, que na verdade não é nem do Cartola, se não me engano, era do... Esqueci agora o nome do autor, mas vamos de Preciso Me Encontrar e As Rosas... como é que é? As As Rosas vozes Não não Falam. falam. Pode ser até na versão do Ney Matogrosso, né? Que é Exato. maravilhosa. Maravilhosa.
É do Cartola, mas... Cartola, né? Inclusive, sabe uma história que eu vi uma vez, um vídeo, né, ou uma entrevista lá, que o Cartola basicamente estava tava plantando umas rosas, assim, né? E aí uma vizinha dele falou, Cartola, você tá conversando com as rosas, mas elas não falam, né? Assim, né? E aí meio que foi a partir daí que ele fez a música. Não sei se foi ela que falou isso, acho que foi ele que respondeu de alguma forma assim, as rosas não falam, não sei o quê. E acabou fazendo essa música que é uma das obras raras dele, uma das pérolas ali, né? Uma das rosas. Programa Quadrinhos, dando uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Tão legal que parece um sonho. 98,1 FM, Utopia. Não vou nem pedir spoiler, não. Muito bem. Senhor Marley, terceiro e último bloco do programa Quadrinhos, e agora vem a parte que eu mais me divirto. Nessa... Uma cena que você leu e te impactou. Aquele momento que você leu ou uma frase ou qualquer outra coisa que o valha, que você fechou em, putz, isso não vale o final, tá? Isso não dá spoiler aí. Tá. O final é, inclusive, bem impactante, né? Assim, impactante, eu diria positivamente. É bem legal, assim, o desfecho, né? Mas deixa eu ver... Cara... eu acho que... Talvez quando ele tenta reencontrar a namorada que ele se despede no começo lá, né? A ex-namorada... E ela não quer ver ele, não sei, assim, acho que é um momento... É um dos momentos que marca um pouquinho. É porque você me pegou de calça arriada aqui, né? Se eu soubesse que ia ter uma pergunta dessa, eu tinha lido com mais... Não, mas essa é a ideia, essa é a pergunta que eu mais gosto. Por que eu faço essa pergunta? Algumas pessoas me perguntam, mas por que você fez uma pergunta como essa? O quadrinho, ele mexe com a gente. E o quadrinho ele tem um diferencial muito grande de cinema. Porque o cinema, de certa forma, se eu estiver errado, me corrija, mas o diretor, o produtor, seja lá quem for, o roteirista, ele vai te conduzindo até o momento. Uhum. E às vezes no quadrinho, não necessariamente. No quadrinho, às vezes, o cara coloca algo que tá ali, mas que te impactou de uma forma e outra. Nós é que fazemos a narrativa, não, nós que fazemos a leitura, nós que temos o nosso tempo de narrativa. Então, apesar do quadrinho às vezes ser corrido, você vai lendo ele tranquilamente. Então, como esse caso, introspectivo. Então, em alguns momentos você vai lendo e você leu 2 páginas e alguma coisa fez você parar e pensar em alguma outra coisa. Eu vou mudar um pouquinho. É mais ou menos nesse trecho que eu falei, só que eu lembrei agora de um ponto que ficou um pouco mais marcado. Que é exatamente quando ele volta, né, pra tentar reencontrar a Ana, né? E aí ele chega na irmã dele, e aí e tal. E ela, você veio pra meio que dar a entender que ele foi por conta de um acontecimento, mas na verdade ele foi por conta de outro, né? Uhum. Que o acontecimento, assim, que ela fala, mas você não sabe que a mamãe morreu, né? E aí ele fica assim, eita, tipo, ela, você não ficou sabendo, tal, eu liguei pra sua esposa, ela ficou de te dar o recado, tal, só que ele já tinha se despedido da esposa, já tinha saído do casamento lá, né, já tinha ido embora, e aí acabou que não teve acesso a essa notícia, que acho que é uma das partes mais impactantes, de fato, desse quadrinho pra mim, e aí ele entra numa crise, né, tipo assim, caraca, velho. E agora, né? Tipo, eu tô vindo atrás de uma coisa meio... Ele não pensa necessariamente do ponto de vista egoísta, assim, né? Tô vindo atrás de uma pessoa do meu passado, assim, assado pra voltar a ser feliz ou qualquer coisa do tipo. E ele simplesmente se depara com uma notícia que meio que quebra um pouco ele, né? Porque a mãe dele morreu, né? E aí ele fica daquele jeito. E a irmã dá meio que um sermão pra ele, né? Tipo, você achou que ia ser o quê? Ela ficava esperando você chegar aqui todo dia, a qualquer hora, e você nunca veio, né? Aí pesa um pouco nas costas dele, né? Essa questão. E eu acho que, assim, eu acho que uma notícia dessa com certeza vai abalar qualquer pessoa, assim, né? Minimamente qualquer pessoa, né? Uma pessoa ou outra, raramente, assim, até que não, mas
vai abalar você simplesmente se deparar com a notícia de que sua mãe faleceu, ou seu pai faleceu, ou uma pessoa que da sua família, ou Um ente querido, né? um ente querido, né? Tem também essa questão das perdas, né? Muito forte no quadrinho. Tem as perdas, digamos, de relacionamento, assim, e tal, mas tem também o amigo que morre, tem a mãe, né? E aí você vai meio que... E aí, isso eu acho que é um ponto meio que de virada no quadrinho, porque a partir daí ele até repensa algumas coisas, né? A partir do que a irmã dele fala pra ele repensa até a questão da relação dele com o filho, dele com o pai, né? Isso... Eu só espero que o Daniel Esteves tenha pensado exatamente nisso, né? Ele tenha feito o quadrinho pensando, aqui eu vou pegar todo mundo e... O que me chama a atenção, por incrível que pareça, eu sempre digo isso, mas é o começo. Tudo bem, a imagem do Cartola já é descaradamente aí na frente, né? Uhum. Mas na hora em que ele senta e começa a conversar, eu, caramba, eu pensei que o cara ia ouvindo as músicas do Cartola. E as músicas iam lembrar ele alguma coisa. Eu não tinha pensado de que o Cartola iria estar no quadrinho. Que ele seria um Que seria um personagem, um coadjuvante bem presente. Eu, cara, isso é muito legal. E muito influente, né? Muito influente. Inclusive, quando você lê a história sobre a construção do quadrinho no final do volume, né? O Daniel Esteves fala que inicialmente ele tinha pensado em alguma figura do blues, né? Por isso que chama, inclusive, KM Blues, né? KM acho que deve fazer referência talvez a quilômetros, né? Que é uma viagem e tal, né? Mas o blues, ele inicialmente tinha pensado pro blues propriamente dito, blues americano, né? Norte-americano. Só que, na verdade, aí ele fala, eu fiquei pensando, não, que tal se eu, de repente, colocar uma figura brasileira ali, né? Aí ele falou que inicialmente ele pensou no Cazuza, e foi maturando a ideia desde que ele chegou no Cartola. E inicialmente não ia ter talvez tanta interferência do personagem do músico dentro da história, né? Mas acontece que ele simplesmente chegou no Cartola, que tem as músicas mais introspectivas que você pode imaginar, e que casam e constroem a ideia, fortalecem as ideias da história, né? Isso foi uma das coisas, foi bastante interessante, né, na construção. E exatamente, eu acho que daí é que vem uma coisa que volta e meia eu já conversei com a Júnia, conversei com o Marcos, em programas recentes, que a gente pega um quadrinho nacional com pitadas estrangeiras. E agora você tem um quadrinho nacional completamente focado, voltado para a nossa própria cultura. Pode parecer estranho essa frase, mas às vezes nós somos tão influenciados pelo externo que às vezes a gente não olha para o nosso país e para a história que nós temos, para as grandes figuras que nós temos. Sim. E aí você tem uma figura como o Cartola que tem músicas fantásticas. Sim. Tem muita gente que fala, música universal ou música local, regional, não sei o que. O Cartola é um dos que tem música universal realmente, né? Que é tipo a obra que vai permear por sabe-se lá quantos séculos, milênios, assim, sem perder a validade, né? Porque são músicas muito densas, muito profundas, assim, não são algo que fala meramente sobre um caso X ou Y, mas sim, retrata de forma poética, né? Uma das músicas do Cazuza, do Cartola que vai tocar agora, que é uma das músicas que mais me impactou durante minha vida inteira, é a Rosa, O Mundo é um Moinho. Sim. E o motivo pelo qual ele fez a música é mais doloroso ainda. Mas sabe que eu tava até lendo sobre isso, né? Porque se você quiser contar aí sobre a história, eu vou refutar. Não, a história que eu sei é que ele fez a música para a filha, né, que estava indo se casar com um cara, e ele falou que, olha, parece que ele não gostava muito do cara, alguma coisa assim. Ele não queria que ela fosse, mas ela acabou indo e ele falou, olha, o mundo é um moinho, ele vai acabar com você, ele vai te destruir. Pelo menos essa foi a historinha que eu sempre ouvi. Uhum. A história que eu ouvi, assim, que é um pouco diferente, é que ele fez a música depois que descobriu que a filha estava se prostituindo e coisas do tipo, né? E aí, quando você lê isso, a música tem uma outra significação. Sim. Só que, na verdade, assim, não tem relato de que isso tenha acontecido, né? Eu até achei que você ia contar essa história aí. E aí, desse relato, aí tem aquela história, né? Que num dos lugares que eu li, falava o seguinte, mas é aquela coisa.
quando a história vale mais do que a realidade, né? Tipo, Se pesa vê. mais que a realidade, você mantém ela, né? Mantém ela. Porque deixa mais interessante, né? Do que simplesmente ter escrito a música por escrever ou ter, né? Ter feito a colocação mais vaga assim. E eu acabei que não te refutei, né? Mas eu acho que, olhando para as músicas do Cartola, quem tiver muito afim, lembrando que somos dois roqueiros, né? É. Mas acho que uma coisa mais legal é que o Cartola ele acaba sendo universal, como você bem disse. E não importa, eu sou portelense e uso o Cartola tranquilamente, apesar de falar do verde e rosa. Que inclusive ele é um dos fundadores da Mangueira, Da Mangueira. né? Ele que deu o nome e as cores da Mangueira, né? E sabe o que é interessante sobre isso também? Que ele era tipo, quando eles fundaram a agremiação lá, que não era ainda a Mangueira, né? Era tipo só um bloco, porque eles falavam, não, porque na época só tinha uns blocos de igreja, aí a gente não podia nem zoar e nem namorar. Aí eu e os amigos falaram, não, vamos montar lá um bloco pra gente poder caçar confusão e sei lá, ir atrás de relacionamento, de pegação, sei lá, qualquer coisa do tipo. E aí eles, depois de um ou mais anos assim, ele e uma outra galera juntou mais alguns blocos que eram parecidos e formaram o que hoje a gente chama de Estação Primeira de Mangueira. E isso ele deu o nome, deu as cores, todo por conta porque ele passava perto de uma mangueira, né? Tinha alguma coisa do tipo assim. Isso, só antes de finalizar, você falou da questão do brasileiro, que a gente não valoriza, coisa do tipo, né? Que é uma figura brasileira aqui no quadrinho. Tem um ilustrador brasileiro que há uns anos atrás a gente fez uma entrevista com ele, né? No programa da UNBTV, que chama Esboço. Ele é o Gilson Sobreiro. E esse cara já é um senhorzinho, já, cabeça branca lá, ele deve ter uns 80 anos ali, 70, 80 anos. E ele estava, inclusive, na época, lançando o primeiro trabalho dele brasileiro, né? Ele já morou fora em algum país da América Latina, que eu não lembro se é Peru, Equador, sei lá. Mas ele falou que já trabalhou muito para fora, principalmente nos Estados Unidos, né? Porque o mercado de quadrinhos lá é realmente grande. Mas ele nunca tinha lançado nada no Brasil, né? E, inclusive ele lançou o Barão Macaco, que eu tenho um exemplar, de repente a gente faz um programa um dia sobre ele. Bora. E foi o primeiro, né, que ele fez. E às vezes as ilustrações dele são sinistras, assim, velho. E ele faz tudo com a caneta Bic, né? Ainda. Bem, para terminar o programa, uma eu já falei, que é a última música, né? O Mundo é um Moinho, e a outra. A outra, vamos terminar com aquela... A sorrir eu pretendo levar a vida. Vamos terminar bem, né? Pois é. Valeu. Terminando 2019, né? Tem mais um programa ainda para terminar, 2 programas para terminar o ano, mas a gente já termina você vem por esse ano, mas já termina já fechando o ano. 2020 tu aparecerá várias vezes. E se der tudo certo, 2020 vai voltar aí o projeto do programa Pensamentos. Um abraço a todos. Para quem está ouvindo a nossa rádio pela Rádio Utopia, continue com a programação da Rádio Utopia. E se você está ouvindo pelas internets da vida, vai viver tua vida.